Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com Café com Steve. Ontem que passou nos noticiários aí, não tem como a gente deixar de comentar, né? Isso aí está sendo altamente comentado em toda a sociedade. E uma visão mais, vamos dizer assim, precisa dos fatos que eu posso dar. No primeiro momento a gente vai contextualizando, né? A sociedade brasileira, ela veio perdendo valores morais por impulsionamento de políticas, né, desmerecendo certos segmentos raciais dentro da sociedade, enaltecendo outros. A gente vai entrar numa conversa que vai fugir ao foco um pouco, mas não tem como não contextualizar. A questão da escravidão no país é um fato, vamos dizer assim, terrível, né? Que a gente tem que se envergonhar da nossa história. Entretanto, o que a gente tinha era uma sociedade escravagista, escravagista mundial, que infelizmente acabou ocorrendo esse tipo de crimes contra o ser humano, em específico o negro. Voltando a isso, nossas perdas de valores morais em detrimento de outras causas, pequenos grupos, como o segmento político gosta de chamar no país, criou-se uma sensação de permissividade a respeito de crimes. O que eu quero dizer com isso? Já outros influenciadores das redes sociais levantaram a pecha de que o que foi feito uma limpeza étnica, que só morreu negro. Veja bem, né? Tudo isso criado por discursos políticos impulsionados pela grande mídia. Com essas questões aí envolvidas, o que a gente teve? Um aumento das facções, né? Um fortalecimento. Alguns historiadores aí já falaram na questão do Rio de Janeiro que quem começou com isso foi o governador Brizola. É um político gaúcho que era extremamente envolvido com o comunismo na época e trabalhou muito forte para que o comunismo fosse implementado no país. Como se sabe, né, os militares tiveram a vitória no campo das armas, mas perderam no campo das ideias. Então eu já entro nessa outra linha do campo das ideias, né? Com essa derrota do campo físico, o que se faz hoje em dia é uma revolução cultural, uma revolução de narrativas. Pode ver que foi uma operação legítima do Estado contra o crime organizado, as facções. Entretanto, como eu já falei, influenciadores políticos de determinado segmento ideológico se levantaram com essas narrativas já a ponto de que a população isenta, que por horas, vezes, dias não compactuar com esquerda ou com direita, mas acaba sendo induzida pela grande mídia, pelos veículos de comunicação tradicionais, principalmente, de que se foi feito um extermínio. Só que a gente tem que ter a noção do que seria uma guerra e uma guerrilha. A guerra, ela acontece entre dois exércitos de países distintos, né? O exército A e o exército B. O que a gente enfrenta aqui no Brasil com as facções criminosas, narcoterroristas, é uma guerra de guerrilha. O que quer dizer essa guerra de guerrilha? É um combate não convencional. Não vamos ter um exército bem definido, apesar dos narcoterroristas ontem estarem com o fardamento típico das Forças Armadas, Forças de Segurança. Eles se dissimulam em meio ao público civil. É como foi feito no Iraque ali, né? Aquele período que foi combatido o terrorismo do Oriente Médio. A cooptação dessa população local, ela acontece muitas vezes por três vias, né? A primeira via é
a via da coerção. Eles obrigam pessoas que não têm nada a ver com a atividade criminosa a guardar, esconder armas, criminosos, drogas e dinheiro. A segunda forma de cooptação é quando eles compram essa sociedade local ali, com benfeitorias. Um remédio, uma consulta médica, uma conta de água, de luz, que acredito que no Rio de Janeiro, nessas comunidades, seja praticamente tudo gato, mas um gás faz falta, um pão, uma comida. E também, o terceiro ponto, seria a própria conivência já, né, da cultura local identitária com a criminalidade. Isso aí a gente enfrenta muito aqui no Rio Grande do Sul também. Determinados bairros aqui, as pessoas já se criam seus estereótipos como se fossem marginais, né, de facções terroristas criminosas, que é ostentar o cordão de ouro, uma corrente, uma camisa de time de futebol, um tênis de 3 mil reais, caríssimo, enfim. E isso tudo aí ganha impulsionamento no primeiro item que eu falei anteriormente, da revolução, da guerra de narrativas. Esse povo cooptado, eles acabam fazendo o que foi feito ontem ali na favela. Os traficantes, por meios de comunicações variados, o WhatsApp hoje em dia, que é uma ferramenta importantíssima de fácil comunicação, ou até mesmo por rádios walk-talk, já com plano pré-estabelecido, como já foi visto já em matérias da própria Rede Globo, onde os narcoterroristas fazem treinamento de guerra de guerrilha. Eles ordenam as pessoas, o público civil, principalmente mulheres, crianças e idosos, a tomarem as ruas para que se tenha uma comoção, a polícia refreie o avanço, eles continuem atacando a polícia e caso haja um confronto nesse interim, eles usam a narrativa de polícia genocida, fascista e mal preparada para o combate, né, colocando pessoas como escudo humano para afiar bala na polícia e se a polícia revidar acabar acertando alguém. E aí essa narrativa ganha força por esses influenciadores e esses políticos que defendem esse segmento. O tráfico de drogas, ele alimenta a criminalidade, não só as facções terroristas na área específica do tráfico. Os próprios assaltos a banco, como eu já citei em outro vídeo, ganham força para que se compre essas armas pesadas de guerra para o cometimento desse tipo de crime. Também a gente sabe que os crimes de lavagem de dinheiro e crimes de clonagem de veículo são comuns nesse setor, nesse segmento aí. Mas o que eu quero conversar com vocês e deixar um ponto de vista diferente do que a mídia tem divulgado é que para que se atente a essas partes que eu falei anteriormente das guerras de narrativa, porque mais uma vez eles estão perdendo no campo físico e estão contra-atacando ferozmente no campo ideológico, dizendo que foi feito um genocídio, dizendo que foi feito um extermínio, e omitindo que esses indivíduos portavam armas de grosso calibre, que eles enfiavam mulheres e crianças nas ruas para que a polícia não pudesse ter acesso aos locais, enquanto na evasão deles tocavam bala na polícia. Todos esses pontos aí vocês devem ter um certo cuidado quando buscarem fontes de informação. Por quê? Porque essa narrativa ela já vem descrita, já vem há muito tempo já sendo feita para denigrir a imagem das polícias, principalmente em tela do Rio de Janeiro, que enfrentam um combate injusto, né, com uma lei penal para pessoas normais, em condições normais na sociedade, onde lá a guerrilha se instaurou, a narco-guerrilha se instaurou e ganhou força por narrativas. Então, pessoal, eu acredito que o confronto com a polícia ela vai criar um efeito colateral nessas comunidades, mas tenham bastante atenção quando forem formar suas opiniões, principalmente com veículos tradicionais de comunicação. Era o que eu tinha para dizer. Um abraço a todos.